Desculpa ter te mandado um áudio de 27 segundos. Se você preferir, eu posso cortar e te mandar um de 5 só. Ai, meu sonho é grande demais, né? Nem tá cabendo na expectativa dos outros. Deixa eu dar uma diminuidinha aqui, só rapidinho. Você já se pegou fazendo isso? Quando a pessoa esbarra em você e você que pede desculpa? Ou você manda uma mensagem, a pessoa demora 5 minutos pra responder e você já tá, nossa, desculpa, não queria ter te incomodado. Ou então, você tá falando, a pessoa te interrompe, você não só desiste de falar, como você ainda pede desculpa. Você já se pegou fazendo alguma dessas coisas? E se sim, você já parou pra pensar no porquê disso? Por que a gente tá sempre, constantemente, pedindo desculpa por coisas que não fazem o menor sentido? Pedindo desculpa por atitudes que são parte da sua personalidade ou pedindo desculpa por coisas que simplesmente são parte de viver em sociedade. Mas por algum motivo, apesar de você fazer para todo mundo, você acha que na sua vez isso é um problema. Seja bem-vindo ao Fase de Testes, onde a vida é uma grande experiência e a gente testa tudo. Seja com crises existenciais, choques culturais ou só tentando entender ali as entrelinhas do manual da vida. E o assunto de hoje é esse medo irracional que a gente tem de ser autêntico e de existir, que faz com que a gente acabe pedindo desculpas por traços da nossa personalidade ou por coisas que a gente entende às vezes que podem ser inconvenientes para aquela pessoa que está ouvindo a gente, mesmo que isso seja simplesmente a gente projetando as nossas próprias inseguranças no outro. Dessa vez a gente vai começar do começo. Na infância, como todo psicólogo gosta de falar, que eu também gosto de chamar como a época que o nosso sistema operacional foi instalado sem a nossa autorização prévia. Toda criança tem 3 necessidades básicas: segurança, aceitação e autonomia. A segurança basicamente significa que ela pode sim sair para explorar o mundo e sabendo que se alguma coisa der errado, vai ter ali uma pessoa para segurar ela, para ajudar, para impedir que alguma coisa de ruim de fato aconteça. A aceitação é aquela ideia do eu sou amado por ser quem sou, não porque eu fiz alguma coisa de útil para o outro. E autonomia é basicamente eu posso ser eu mesmo sem ter medo de ser chutado emocionalmente por isso. Quando essas 3 coisas elas estão em harmonia, a gente cresce um adulto funcional, né? Então, a gente cresce com uma noção muito boa de autoestima, uma noção muito boa de confiança. A gente cresce realmente, claro, com os nossos pontos a serem trabalhados, mas com uma boa base para a gente desenvolver ao longo da nossa vida. E assim, eu não sei vocês, mas até hoje, nos meus 29 anos de vida, eu nunca conheci um adulto que teve essas 3 coisas perfeitamente alinhadas na infância. Por quê? Nós somos seres imperfeitos. Então, a gente vai ser imperfeito em vários momentos da nossa vida. Isso inclui quando nos tornamos pais. Então, é muito difícil que um pai ou uma mãe seja 100% perfeito. A gente vai errar, porque errar faz parte da natureza humana. Só que quando a gente se torna pais, esses erros acabam tendo algumas consequências na vida dos nossos filhos e isso acarreta alguns comportamentos mais tarde na vida adulta. Uns mais, outros menos. Isso vai depender muito do ambiente familiar que você cresceu. Mas é quase impossível que um pai e uma mãe consigam ser perfeitos, consigam criar o ser humano perfeito. Porque, gente, buscar a perfeição ou esperar a perfeição é uma utopia. Então, baseado nisso, a gente já tem aí uma ideia do porquê algumas pessoas desenvolvem esse senso de pedir desculpa. E a gente vai aprofundar um pouquinho essa ideia agora. Quando a gente vê um adulto que sente a necessidade de ficar se desculpando o tempo todo por coisas onde desculpas são zero necessárias, geralmente a gente tem ali 2 probabilidades de infância. Uma é a infância condicionada, ou seja, para que eu seja amado, eu preciso me comportar de uma certa maneira. Isso acontece muito quando na infância você tinha um conjunto de comportamento e de boas maneiras, os quais te levavam a ser amado. Ou seja, se você não agisse dentro desse conjunto bem específico, acontecia o nossa, mas que criança difícil. Não acredito que você está fazendo isso comigo. Nossa, mas que ingrato, eu te dei comida ontem, agora você está fazendo X atitude? Então, isso te levou a ter a ideia de que você precisa agir de acordo com a expectativa do outro para que você seja amado, para que você tenha afeto, para que você tenha carinho. E aí te vem o pensamento, se eu não for um peso para os outros, se eu não agir de uma forma que a outra pessoa sinta que ela precisa me carregar de alguma forma, ou que ela precisa me ajudar, ou que ela precisa me dar um apoio, eu vou ser amado.
Se eu for um peso, se eu precisar ser apoiado, esse amor vai se dissipar. Isso cria o que a psicologia chama de condicionamento operante. O que isso significa? O cérebro, ele é como um laboratório. Então, ele repete aquilo que te dá recompensas. Se um certo comportamento vai te gerar uma recompensa, o seu cérebro tende a te incentivar a se comportar daquela forma, mesmo que aquela forma não seja a sua essência de fato. Mesmo que aquela forma não seja natural para você. O nosso cérebro, até por uma questão de sobrevivência, vai incentivar que a gente se comporte dessa forma. E quando, por algum motivo, a gente não se comporta, ele incentiva a gente a se justificar. E aí entra o, desculpa que eu esbarrei em você, desculpa que eu tô te pedindo isso, desculpa que eu falei dessa forma, porque você já vai nesse mecanismo de defesa de que a desculpa vai te salvar dessa rejeição. E isso tem muitos reflexos na vida adulta, sabe? Você vê aquele adulto que, por exemplo, pede uma comida no restaurante, a comida vem errada e ele se obriga a comer porque ele não quer incomodar. Mesmo que a ideia daquele estabelecimento seja justamente te proporcionar uma experiência agradável com a comida a qual você escolheu. Se a comida que chegou não é aquela que você pediu, não tem nada demais você informar aquilo. Tudo de uma maneira muito educada, muito tranquila. Mas não tem problema você fazer isso. Só que o adulto que aprendeu e cresceu com essa ideia de que se ele reclamar, de que se ele for um peso, ele não vai ser amado, ele vai ser rejeitado, ele prefere comer um negócio que ele tem alergia do que falar para uma outra pessoa que tem alguma coisa errada. Porque é melhor a pele coçando do que a rejeição. E aí entra a reflexão. Se você está o tempo todo tentando agradar todo mundo, quem é que está agradando você? Fica aí o questionamento. E aí a gente vai para outra probabilidade, que é a criança que precisou resolver muitas coisas sozinha quando ela não deveria. Essa criança que deveria ter sido protegida, deveria ter recebido um apoio, deveria estar ocupando o lugar de criança, estava pagando contas emocionais de adultos ao redor dela. Ou seja, era aquela criança que de repente precisava dar muito apoio emocional aos pais, era aquela criança que escutava, nossa, você é tão madura para sua idade. Ou aquela criança que escutava, a vida não é fácil, tá? Já tô te mostrando desde já que a vida não é simples, que a vida não é um morango. E tá tudo bem você fazer isso, dependendo da idade dessa criança. Porque a criança, até uma certa idade, ela precisa sim acreditar que o mundo é um lugar seguro para que ela consiga desenvolver certas habilidades. Que o adulto que está ao redor dela está ali para proteger. É realmente aquela imagem de que os pais são super-heróis. E nada vai me acontecer se meus pais estiverem perto de mim. Porque quando isso não acontece, a criança começa a pagar contas emocionais cedo demais. E isso começa a criar nela um sentimento de, se eu não resolver, não vai ter quem resolva. Porque os meus pais estão muito ocupados fazendo XYZ. Porque a vida dos meus pais já é muito difícil, porque as coisas não são tão simples assim, e a criança começa a desenvolver sentimentos, emoções e responsabilidades de um adulto muito antes da hora. E aí essa criança começa a criar o sentimento de eu sou responsável pelo bem-estar dos outros. Não é, né? E aí se desenvolve uma síndrome do cuidador, que é, se eu não cuidar de tudo, não vai ter quem cuide. Pedir ajuda vira fraqueza e vulnerabilidade, mas nunca nessa vida. Eu vou mostrar que eu sou fraco de jeito nenhum. O que acontece na vida adulta? Alguém te oferece ajuda e você fala, não, menina, imagina. Mesmo que você esteja mentalmente, fisicamente, completamente exausto. Você precisava sim dessa ajuda, mas você criou na sua cabeça a crença de que não pode. Porque isso é um condicional para a pessoa gostar de você. Você não pode ser um peso para ela. E você não consegue relaxar. Você não consegue relaxar nem dormindo, porque você sonha com os pepinos que você tem para resolver. Então, assim, você não precisa carregar o mundo nas costas, sabe? Ele nem vai caber na sua mochilinha da Shein, meu anjo. Mas, enfim, qual é o denominador comum dessas duas personalidades que fazem com que a gente se torne um adulto que pede desculpa por tudo? É medo do abandono. É medo de ser um peso para as pessoas. É medo de você colocar as suas necessidades à frente das necessidades dos outros. Porque essas duas personalidades, vamos dizer assim, que a gente conversou aqui, elas culminam no mesmo lugar. De eu não posso me priorizar, eu preciso priorizar o outro. Cada um por seus motivos, mas o resultado é o mesmo. Se eu me priorizar, eu não vou ser amado.
Eu preciso colocar o tempo todo as necessidades das pessoas que me rodeiam acima das minhas, porque isso é o certo a se fazer. Não poderia estar mais errado, mas a gente acha que é. Se priorizar e se amar não é egoísmo. Egoísmo é alguém esperar que você viva a sua vida pedindo desculpa por fazer parte dela. Então, a gente precisa começar aos pouquinhos desconstruir essa ideia de que a gente precisa o tempo todo priorizar o outro, senão a gente se torna uma pessoa pior. Não faz sentido, não é verdade, é só uma crença que lá atrás o seu instinto de sobrevivência fez você construir. E é engraçado o paradoxo que acontece dentro dessa dinâmica, né? Porque às vezes você fica bitolado na ideia de que você tá incomodando, de que você tá sendo um peso, e aí você pede desculpa por tudo, e aí você já vem falar com a pessoa cheio de dedo, e aí você demora 40 minutos pra pedir um favor pra pessoa, porque você passou 35 só dando todo um contexto, só explicando tudo, que você acaba incomodando na intenção de não querer incomodar. A maioria das pessoas que estão ao nosso redor, a maioria das pessoas que são próximas de nós, não vai ter nada contra ir no mercado e comprar um leite pra você quando você tá doente. A maioria das pessoas não vai se incomodar porque você tá mandando uma mensagem pra elas. Elas vão ver. Se elas puderem responder, elas vão responder. Se elas não puderem responder, elas respondem depois. E a vida segue, sabe? Então é isso. É muito mais a gente projetando as nossas próprias inseguranças nos outros do que, de fato, uma coisa que está acontecendo. E assim, sendo sincera pra vocês, a questão de pedir desculpas não é nenhum problema que eu tenho na minha vida de uma maneira muito contundente, sabe? Eu não tenho muito essa questão do pedir desculpas, porém eu tenho muito a questão do pedir ajuda. Nossa senhora, se eu precisar pedir ajuda de alguém, brother, mas eu vou assim, primeiro eu vou me arrebentar inteira. Se eu tô chegando a pedir ajuda de alguém, você pode ter certeza que eu tô assim, sem opção. Eu já tentei tudo que eu podia pra fazer sozinha e eu não consegui. Porque pra mim, realmente é uma questão muito séria, é uma questão muito involuntária, o sentimento de incapacitação, sabe? O sentimento de ser inútil, um sentimento de ser pequena, toda vez que eu preciso pedir ajuda de alguém. Mas não precisa nem ser uma ajuda muito complexa. Se eu estiver sentada no sofá, a pessoa levantar pra pegar uma água e eu quiser a água também, eu vou levantar logo atrás da pessoa, a pessoa vai ficar, ué, por que você não me pediu? Aí eu fico fazendo aquela cara de sonsa, olhando pra cara da pessoa, tipo assim, ah, não, menina, nem reparei que você tinha levantado, boba. Quando, na verdade, eu sinto uma aversão a pedir ajuda, que é um negócio, assim, fora do comum. Isso atrapalha muito porque a gente vive em sociedade, nós somos seres coletivos, então é importante você pedir ajuda. Não só porque vai facilitar o seu dia a dia, vai facilitar a sua carga emocional, a sua carga física como um todo, mas também fortalece as relações. Eu tento trazer isso muito pra minha cabeça, tipo, se uma amiga minha vem me pedir ajuda, eu olho essa amiga minha como fraca? Eu olho essa amiga minha como incapaz? Eu olho essa amiga minha como um peso? Cara, mas não poderia passar mais longe disso. Mas de forma nenhuma. Eu ajudo, assim, com todo o prazer do mundo. Eu não penso nada, eu não matuto nada. Pra mim tá tudo bem. Então por que que na minha vez a pessoa tem que achar que eu sou a pessoa mais escrota do mundo? Porque eu tô pedindo ajuda. Porque eu pedi pra pessoa me ajudar a carregar um negócio pesado, sabe? Uma coisa que, cara, tá claro que eu não conseguiria fazer isso sozinha. É um negócio que fica encruado ali dentro da gente, é difícil da gente se desprender, mas quando a gente começa a exercitar, isso traz um bem-estar muito grande pra nossa vida como um todo. Porque fortalece o nosso emocional, fortalece a nossa própria autoestima e fortalece as nossas relações. Porque é chato também para quem tá ao nosso redor ficar o tempo inteiro tendo que garantir pra gente que tá tudo bem ajudar. Vamos ser realistas aqui? A pessoa já tá te ajudando, aí a pessoa no processo de te ajudar ainda tem que ficar te convencendo que tá tudo bem ela te ajudar. Isso vai desenvolver a sua personalidade, vai desenvolver a sua habilidade, a maneira como você se enxerga e vai desenvolver a sua relação com os outros, porque vai deixar tudo muito mais leve. Então, como sempre, são determinados exercícios que
que a gente pode utilizar para ajudar a gente a sair desse buraco, aos poucos, sabe? De repente, vamos tentar passar um dia sem pedir desculpa à toa? Pegou um copo d'água? Vai pedir desculpa a troco de quê? Ah, não, desculpa incomodar, é que eu vou pegar um copo d'água. Brother, só pega a tua água, segue a tua vida. Tá tudo certo. Ninguém que tá esperando você vai morrer de sede, não. Camelo, tá tudo tranquilo. Outra coisa que eu acho muito útil, assim, nesse contexto, é você tentar fazer uma reprogramação mental. Então, assim, ao invés de pedir desculpa, de repente a gente fala obrigado. Não entendeu? Vou explicar. Por exemplo, ao invés de falar desculpa por eu ter me atrasado, você fala, poxa, obrigada por me esperar. Ó a cabeça fazendo... Desculpa por ter falado demais. Troca. Poxa, obrigada por ter me ouvido. Você acaba dando para sua cabeça aquela satisfação, aquela segurança de que você tá de alguma forma mostrando para a pessoa que aquilo ali não é uma coisa que você acha que é uma obrigação dela. Então te traz uma tranquilidade, mas ao mesmo tempo tira o peso de a pessoa ter que te informar que tá tudo bem ela ter feito aquilo. Torna aquela dinâmica tão mais leve pros dois. Excelente. Já fortaleceu ali uma relação, entendeu? Só por uma simples troca de mindset. E aí, vem um exercíciozinho de consciência, né? Que é um pouco difícil quando a gente tem isso programado na gente, mas é um exercício mesmo, que requer esforço de você, quando você tá ali prestes a pedir desculpa, você se perguntar, eu tô me desculpando pelo quê? Eu cometi algum erro? Foi alguma coisa que prejudicou de alguma maneira? Machucou? Atrapalhou de fato? Ou eu tô só tentando amenizar uma coisa que não precisa? Ou eu tô só tentando achar um afago ali numa situação a qual eu estou me sentindo desconfortável? Não é o outro. Você trazer essa racionalidade, você trazer essa clareza para sua cabeça, vai te ajudar a reconhecer gatilhos. Vai te ajudar a reconhecer momentos onde aquilo ali não é necessário. E aí você consegue fazer as outras dicas que eu dei. Você consegue reprogramar, você consegue ressignificar, você consegue trocar, entendeu? Desculpa por um obrigado. Mas tudo começa no reconhecimento de uma falha. Então, se você reconhece que aquele desculpa ali tá fora de lugar, se aquele desculpa ali não faz sentido para a situação, aí você consegue dar um jeito e trocar para aquilo ali seja uma coisa mais produtiva. Se você não consegue nem reconhecer os momentos onde isso não é necessário, se torna muito mais difícil. Então, vamos tentar trabalhar nisso. Vamos lá, reconheci que o fato de a pessoa ter esbarrado na minha pessoa não é um erro meu. Então, vamos lá que eu não preciso pedir desculpa, né? Óbvio, sim, a gente faz também. Então, é um trabalhinho chatinho, mas que vai ajudar muito no processo como um todo. Então, assim, você não precisa pedir desculpa por existir. Mas você precisa sim pedir desculpa a você mesmo por ter se tratado dessa forma esse tempo todo. Por ter se tratado como alguém que não merece uma ajuda. Por ter se tratado como alguém que é um peso. Por ter se tratado como alguém que, se não for útil, não vai ser amado. Sabe? Então, minha filha, se é pra pedir desculpa pra alguém, olha no espelho, entendeu? Encara essa cara de maluca que a gente sabe que a gente tem quando a gente tá tendo essas crises existenciais e pede desculpa pra tu. Tamo conversado aqui? Então tamo conversado aqui, né? Show de bola. E esse foi o episódio 3 do Fase de Testes, um episódio muito mais educativo, muito mais profundo, um pouco mais com a minha face psicóloga ali dando as carinhas dela. Então, depois vocês me digam o que vocês acharam, se vocês preferem a Juliana psicóloga, se vocês preferem a Juliana destrambelhada engraçadinha. Fica a critério de vocês aqui, vocês que mandam. E se isso fez sentido pra você, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, deixa aqui seu comentário me dizendo quantas vezes você já pediu desculpa hoje por um motivo nada a ver. E se você tem aquele amigo que você sente que tá precisando ouvir isso, manda como quem não quer nada. E se você gosta desse tipo de conteúdo, que é ali na linha tênue entre a gente rir da própria desgraça e uma coisa da autoaceitação, você pode ouvir os outros episódios desse podcast que já estão disponíveis aqui no Spotify, no YouTube e no Apple Podcast. É isso, amigos. Beijinhos. Vejo vocês nos próximos episódios e espero ver vocês também no TikTok e no Instagram para que a gente consiga conversar de uma maneira muito mais pertinho, porque eu gosto de saber da psique dodói de vocês também. Beijinho.